Vamos dar uma olhada nessa parte da hidrostática, né? Ok? Pessoal do primeiro ensino médio, né? Olha só, hidrostática é o estudo dos fluidos. E, portanto, o que ele está considerando como fluido? Estado líquido ou gasoso. Então, é quando a matéria se encontra nesses estados, ok? Estado líquido ou gasoso. Antes de pegar exatamente os fluidos, tá certo? Falar de fluidos exatamente, vamos falar um pouco sobre alguns outros conceitos, como pressão. Isso vocês já viram no ensino fundamental, né? Olha só, pressão é igual o que seria pressão? É força aplicada em uma determinada área. Então aqui, ó, temos aqui um gráfico, né, um desenho, onde você tem uma área, tá certo? Vou mostrar daqui, tá certo? E uma força sendo aplicada, fazendo o que 90 graus em relação a essa área, tá certo? Quando estiver em 90 graus, você tem o quê? Uma pressão que é diretamente proporcional à força sendo aplicada, que é esse F aqui, dividido pela área. Portanto, pressão é força dividido pela área. Ok? Então, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. São inversamente proporcionais. Ok? Então, vamos para o próximo aqui. Olha só. Agora, nós temos uma força sendo aplicada de uma forma inclinada. Então, antes, você observava o quê? Uma força diretamente aqui colocada, assim, em 90 graus. Aqui não, está inclinado. Então, agora você tem uma força sendo aplicada de uma forma diagonal em relação a essa área aqui. Então, olha só, o que seria essa pressão? Pressão vai ser o quê? Uma força em relação a Y. Por que Y? Porque quando você está falando em pressão, é sempre em relação a essa força o quê? Esse que está aqui, ó. Tem que ser o quê? Essa força vertical. Mas a força que está sendo aplicada é uma força diagonal. Então, você vai ter que pegar essa força que está aqui e você vai precisar fazer o quê? Você vai fazer com que haja, né, a sua projeção em relação ao eixo vertical. Então, essa F que está aqui, você vai ter que colocar nesses termos aqui, ó, tá? Daqui para cá. Então, é a projeção dessa F em relação à vertical. E aqui, ó, ele te dá um ângulo alfa, tá certo? Se ele dá esse ângulo alfa aqui, como é que você vai ter que fazer? É só você observar o seguinte, ó. Tem uma força F aqui assim, dado, né? Tá certo? E aqui, ó, força F. Aqui vai ser o quê? A força Fy. E aqui, o ângulo alfa que é colocado dessa forma aqui. Se é feito assim, né? Tá vendo que é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, então cabe colocar o quê? Seno, cosseno e tangente. Em relação a esse ângulo alfa, o que seria esse Fy em relação a esse F? Ó, em relação a esse alfa, esse F é o quê? É o quê? Cateto adjacente, cateto oposto, em relação a esse alfa, ou hipotenusa. É hipotenusa, né? Esse aqui, o Fy, é o quê? Cateto adjacente. Qual é a relação entre cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, você faz o quê? Cosseno do ângulo alfa é igual a quê? Cateto adjacente, que é Fy, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, você tem o quê? O Fy igual a quê? Pega aqui, isola, né? F cosseno alfa. Acabou. Aí, o que acontece? Basta substituir o valor do Fy, que é F cosseno alfa, e colocar aqui, ó. Então, Fy igual a F cosseno alfa dividido por A. Ok? Então, isso aqui, ó, seria uma forma mais genérica dessa, da pressão. Tem a ver com essa força aqui, de uma forma diagonal. Se for diretamente, né, colocado aqui em cima, como aconteceu anteriormente, não tem problema nenhum. Só coloca o valor da força na vertical. Agora, quando você tiver uma coisa diagonal, você somente leva em consideração a sua projeção na vertical. E a projeção na vertical é Fy. E o Fy é o F cosseno desse ângulo. Tudo bem? E a pressão tem unidades. Quais são as unidades de pressão? É o Pascal, a unidade do sistema internacional. Tá? Então, no sistema internacional, Pascal também pode ser escrito como Newton por metro quadrado. Tá certo? E 10 elevado a quinta por Newton por metro quadrado equivale a uma atmosfera. Tá? E uma atmosfera é a nível do mar. Okay? Então, a pressão atmosférica a nível do mar é uma atmosfera. E uma atmosfera também equivale a quanto? 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Tá? Que é a experiência Torricelli, que mais tarde a gente vai dar uma olhada nela. Okay? Então, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Okay?
Vamos dar uma olhadinha agora nessa parte de hidrostática, tá? Agora a gente vai falar um pouco de fluidos, tá? Então dá só uma olhada aqui, ó. Tem um conceito chamado massa específica, que tá aqui, ó. E esse aqui, essa massa específica, a gente vai denotá-lo por μ, letra grega μ. Então escreveu μ é a mesma coisa falar sobre massa específica. E vale aonde? Em corpo homogêneo. Então, o que seria esse corpo homogêneo? Seria um corpo assim, ó, tá certo? Tridimensional. Ele não vai ter nenhum furo. Ele não vai ter, não é oco. Ele é total, tá? Ele é homogêneo. A massa inteira está aí nela, tá? Ok? Então essa massa específica é dada pela massa total dividido pelo volume. Nós temos aqui uma coisa chamada densidade. Densidade é corpo heterogêneo. Corpo heterogêneo diz o seguinte, que seria uma coisa desse tipo aqui, tá? Só que, quando fala corpo heterogêneo, é porque aqui dentro você pode ter o quê? Um vazio. Então aqui tudo preenchido, tá? E você vai ter o quê? Um vazio aqui, tá? Então isso aqui é densidade, tá certo? Então quando nós estivermos falando densidade, é em relação a corpos heterogêneos, que é isso aqui. A massa específica, ela é o quê? Ela é um dado de um material, né? É a característica de um material. Então você pode ter em 1 centímetro cúbico, tá? Uma coisa desse tipo aqui, ó, em 1 centímetro cúbico. Nesse 1 centímetro cúbico, você pode colocar o quê? Chumbo. Aí você vai lá e pesa. Aí você tem o quê? 13 gramas por centímetro cúbico. Ah, nesse mesmo 1 centímetro cúbico, eu posso colocar o quê? Água. Então, eu vou encher de água. Se quando eu encher de água eu vou pesar, vai dar 1 grama. Tá? Então, água, vamos dizer assim, em 1 centímetro cúbico, pesa menos, tá certo? Uma massa menor do que o chumbo. O chumbo tem 13, por aí. Tá certo? Então, é o que nós chamamos de massa específica. Isso aqui é da substância. Certo? Característica. A densidade não, varia. Por que que ele varia? Porque quando nós estamos falando de corpo heterogêneo, essa parte aqui, ó, pode estar vazado. Acontece com os navios, né? Por isso que o navio feito de ferro, né? Um navio feito de ferro, por que que ele flutua? Por que que ele está acima do nível do mar, né? E é um navio que de quantas toneladas? Sei lá, de 800 toneladas. E ele está lá, 800 toneladas de ferro. Agora, se você pega 500 gramas de ferro, tá? E coloca na água 500 gramas de ferro aqui, ó, né? O que acontece com 500 gramas de afunda, né? Ele afunda. E afunda por quê? Porque não tem nada aqui, não tem espaço vazio dentro dela, tá? Agora, um navio de 50 toneladas de ferro, ele flutua. Por quê? Porque dentro do navio tá cheio de espaços vazios aqui, ó, né? Se levar em consideração esses espaços vazios, a densidade do navio em si, é menor que a da água, por isso que acaba flutuando. E nem aquele problema da densidade do óleo e densidade da água. O óleo fica acima porque tem uma densidade menor que a densidade da água. Ok? Então seria isso aqui. Tá vendo que na formulação é a mesma coisa. Ó. Massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume. Qual é a diferença entre os dois? Corpo homogêneo e aqui é corpo heterogêneo. É essa a diferença. Ok? Olha só. Vamos ver aqui um pouco das unidades. Ó, as unidades é bem claro. A massa pode estar em quilograma, grama, né? E volume, metro cúbico, centímetro cúbico ou litro. Então, a densidade, ou massa específica, densidade ou massa específica, vai estar como m dividido por v. Então, é quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico, ou quilograma por litro. Tá? Então, a unidade da densidade ou da massa específica é dado por esses aqui. Tudo bem? Vamos ver um exercício aqui. Ó. Uma bailarina de massa 50 kg fica apoiada na ponta de um único pé, cuja área de contato com o solo é de 5 centímetros quadrados. Considerando o solo plano e horizontal e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão que a bailarina troca com o solo. Ele quer saber o quê? A pressão. Olha só. Pressão, se ele quer a pressão, qual é a forma que você conhece de pressão? Ora, força dividido pela área. Tá certo? Agora essa força tá como? Apoiada na ponta de um único pé. Então vamos supor que você tem o pé da bailarina, tá certo? Vamos supor que isso aqui seja o pé da bailarina. Esse aqui é o dedão da bailarina. Tá onde? Tá no chão. Isso aqui é o chão. Tudo bem? A área de contato, portanto, essa área do dedão dela, tá certo? É de 5 centímetros cúbicos. Então, a área igual a 5 centímetros cúbico, não, 5 centímetros quadrado, tá certo? Então, ele quer saber a pressão. Olha só, a área eu já tenho aqui, 5 centímetros quadrado.
E a força? Força é o próprio peso da bailarina, tá certo? Olha só, a massa da bailarina é de 50 kg. Então, essa força é igual à força-peso, que tem a ver com o quê? Com a massa vezes a gravidade. A massa é quanto? 50, a gravidade é quanto? Olha aqui, ele coloca como 10. Portanto, qual é a força dessa bailarina? 500 newtons, o peso dela, né? Pronto. Então vai estar 500 dividido pela área, né? Aí você vai chegar e vai observar o seguinte, né? Essa área não está centímetros quadrados, você tem que transformar ela em metros quadrados. Por que eu tenho que transformar? Porque ele vai querer colocar isso aqui em termos de sistema internacional. Sistema internacional não pode ser centímetros, tem que ser o quê? Metros, né? Aqui, ó, você vai fazer o quê? 5 centímetros quadrados, é como se fosse isso aqui, né? Então, olha só, 5 vezes. Cento, o que que é? É 10 a menos 2, tá? Vai dar isso aqui, ó. Isso aqui fica como? 5 vezes. Olha só, 1 cento é 10 a menos 2. E aqui é metros. Metros está aqui. 10 a menos 2 elevado a 2 dá quanto? 10 a menos 4 metros o quê? Quadrados. Por que aqui é menos 4? Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, a área fica sendo como? 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Pronto. Aí fica como? 500 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui, ó, igual. É igual, então fica como 5 vezes 10 ao quadrado, dividido por 5 vezes 10 a menos 4. 5 dividido por 5 dá 1, aí fica como 10 ao quadrado vezes, tá vendo esse 10 a menos 4? Está dividindo, passa para cima como? Né? Passa para cima, tá menos 4, aqui fica como? Mais 4. Fica como? 10 a sexta. Tá? Então, é essa a pressão. A pressão vai ser como, então? Newton por metro quadrado. Dá só uma olhada aqui. Olha só, pressão é igual a 1 vezes 10 a sexta, Newton por metro quadrado. É o que nós conseguimos calcular. Ok? Vamos ver para o próximo exercício aqui, ó. Um cubo de ferro apresenta aresta de 5 centímetros. Seu interior possui uma parte vazia de volumes 25 centímetros cúbicos. Sendo sua massa 700 gramas, calcule a densidade desse cubo e a massa específica do ferro. Tá? Então, ele quer calcular essas duas coisas. Então, a massa, né, de 760 gramas. Então, vamos observar aqui, um cubo de ferro. Então, faz aqui um cubo de ferro de aresta de 5 centímetros. Então, aqui vale 5 centímetros, 5 centímetros, aqui 5 centímetros. Qual que é o volume desse cubo aqui? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5 dá 125. Então, o volume é de 125 centímetros cúbicos. Tá? Seu interior possui uma parte vazia de volume 25 centímetros cúbicos. Então, essa parte aqui, ó, é uma parte que é vazia. Tá? Então, tudo isso aqui está cheio. Tá certo? E é de ferro. Essa aqui é a parte vazia. Essa parte vazia está falando que é um volume de 25 centímetros cúbicos. Né? Tá vendo que a massa é de 760 gramas? Então, massa igual a 760 gramas. Quer saber a densidade do cubo e a massa específica. Ó, densidade é dado pela massa dividido pelo volume, né? Então, é só você observar aqui, ó, 760 gramas. A massa não é 760? Essa é a densidade, dividido pelo volume. Ó, qual vai ser o volume dele aqui? O que vai acontecer aqui? O volume dele é de quanto? É 125 centímetros cúbicos, é o volume total. E tem esse volume aqui que você descontou, não é? Esse aqui vai ser o quê? O heterogêneo. Então, vai ser 760 dividido por quanto? 125. Tá? E quando você vai fazer esse cálculo, 760 dividido por 25, 125, aliás, vai dar 6,08 gramas por centímetro cúbico. Opa, desculpa aqui assim. Ok? Aí você tem o quê? Massa específica. Também é a mesma coisa. Só que a massa específica tem que ser o quê? Uma coisa homogênea. Se é homogênea, você vai ter que tirar esse volume que estava vazio. Tá? Se você tirar, o que vai acontecer? A massa é a mesma, 760. Só que ao tirar, você vai ter um volume de quanto? É 125 menos 25.
Então, como é que fica aqui? 100. Aqui fica 100. Tá? Se você fizer isso, com 760 dividido por 100, dá 7,6 grama por centímetro cúbico. Então, aqui é a massa específica, grama, né, por centímetro cúbico. E aqui a densidade, que é 6,08 gramas por centímetro cúbico. Ok? Então, o que nós temos aqui, ó. Densidade é 6,08 gramas por centímetro cúbico e a densidade 7,6 gramas por centímetro cúbico. Ok? Agora, vamos dar uma olhada na aplicação, o número 2. O número 1 na aplicação já foi feito. É a mesma coisa anterior que nós fizemos do pé da bailarina, só tem que mudar os dados. Agora aqui não, isso que é outro problema. Que diz que em um recipiente apropriado misturam-se um líquido A de volume 40 e massa 120, com outro líquido B de volume 200 e massa 360. Calcule a densidade da mistura desses dois líquidos. Ele quer saber a densidade da mistura. Então você vai misturar os dois líquidos. Então vamos dar uma olhada aqui. Um líquido A, volume 40 centímetros cúbicos. Então, densidade A, você vai ter o quê? Volume 40, 120 gramas, dividido por 40. Isso aqui vai me dar quanto? 12, dá 3 gramas por centímetro cúbico. Densidade do líquido A. E aí você tem a densidade do líquido B. Então, qual que é a massa dele? 360 gramas, dividido pelo volume, que é 200. Corta, 360, 36 dividido por 20. 36 dividido por 2 dá quanto? Dá 18. Dividido por 10 dá quanto? 1,8. Então vai dar 1,8 grama por centímetro cúbico. Ele quer saber a densidade da mistura desses dois líquidos. O que vocês vão fazer? Olha, muita gente vai pegar essa densidade total, né, densidade da mistura, simplesmente fazendo o quê? Somando essa densidade com mais esse. Tá certo isso? Não, tá? Então a densidade da mistura, você vai ter que pensar de outro jeito. Você tem que pegar o quê? A massa da mistura dividido pelo volume da mistura, tá? Então, olha só, o volume da mistura é quanto? O volume, né, de 40 centímetros cúbicos com 200 centímetros cúbicos, isso aqui vai me dar quanto? 200 mais 40. E a massa? Massa da mistura do líquido A é quanto? 120. Então, coloca 120. Mais a massa de quem? Do líquido B, que é de quanto? 360. Aqui vai me dar quanto? 0,678, 480, dividido por 240. 48 dividido por 24 dá 2 gramas por centímetro cúbico. Dá uma olhada aqui, é isso aqui. Tá? Então, a densidade da mistura não é simplesmente somar a densidade do líquido A com a densidade do líquido B. Você somar vai dar quanto? 4,8. Não tem nada a ver com o resultado que nós obtivemos aqui. Tá certo? Beleza? Ok, pessoal.